Me chama de corrupto, porra! E a gente começa esta edição falando sobre mais um depoimento que cita pagamentos ao senador Aécio Neves. Um dos donos da Andrade Gutierrez disse esta semana à Polícia Federal que repassou 35 milhões de reais a Aécio, do PSDB. Veja agora na reportagem de Vladimir Neto, direto de Brasília. Na edição de hoje, o Globo revelou que Sérgio Andrade, um dos donos da Andrade Gutierrez, prestou depoimento aos investigadores e falou sobre um contrato de 35 milhões de reais. No depoimento, ele confirmou que o contrato, firmado em 2010 entre a construtora e uma empresa de um amigo de Aécio Neves, do PSDB, tinha como objetivo fazer com que esse recurso chegasse ao senador. O depoimento de Sérgio Andrade foi dado esta semana. Ele foi ouvido no inquérito que apura se Aécio Neves recebeu propina da construtora Andrade Gutierrez e da Odebrecht para beneficiar as empresas na construção da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. De acordo com as investigações, as empresas sabiam que existia um pedido de dinheiro para Aécio Neves relacionado a essa obra. No depoimento, Sérgio Andrade disse que o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, avisou a ele que Aécio Neves o procuraria para confirmar os pagamentos e que Aécio realmente entrou em contato. De acordo com o depoimento, os pagamentos ao senador Aécio foram feitos com base em um contrato fraudulento. Segundo as investigações, foi assinado em 2010, no valor de 35 milhões de reais, com a empresa de Alexandre Ascioli, amigo de Aécio. É a primeira vez que Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, confirma essas informações em um depoimento oficial neste inquérito. Outros executivos da Andrade Gutierrez podem ser chamados a depor para dar mais detalhes sobre o caso. As denúncias surgem na mesma semana em que Aécio Neves se tornou réu pela primeira vez na Lava Jato. O empresário Joesley Batista, um dos donos da JIF, também prestou depoimento esta semana e disse ter repassado 110 milhões de reais ao senador Tucano em 2014 como uma forma de garantir o apoio dele no futuro. O pagamento teria sido dividido entre os partidos que apoiavam o candidato na campanha eleitoral. Joesley entregou aos investigadores uma planilha com uma relação de doações e também notas fiscais e recibos para comprovar os pagamentos. E detalhou como foram feitos os repasses que somaram 110 milhões de reais. 64 milhões foram para o PSDB, 20 milhões para o PTB, 15 milhões ao Solidariedade e outros 10 milhões a diversos candidatos e partidos. Joesley disse que os valores pagos ao PTB, Solidariedade e candidatos diversos eram para comprar o apoio político à campanha presidencial de Aécio Neves. Joesley contou ainda que, mesmo após o acerto dos 110 milhões, foi procurado novamente por Aécio, que pediu mais 18 milhões de reais. A eleição já tinha acabado. Segundo Joesley, Aécio precisava do dinheiro para cobrir dívidas de campanha. Para mascarar a transação, eles discutiram a compra de um prédio em Belo Horizonte. O senador Aécio Neves disse que as doações da Andrade Gutierrez e da Odebrecht foram declaradas à Justiça Eleitoral. Afirmou ainda que ele não teve participação no leilão e nas obras da usina de Santo Antônio quando era governador de Minas Gerais. Sobre o depoimento de Joesley Batista, Aécio Neves disse que o empresário tenta confundir a justiça e a opinião pública para evitar que o Supremo Tribunal Federal analise a rescisão do acordo de delação dele. Afirmou também que os 110 milhões de reais citados por Joesley foram doações oficiais registradas na Justiça Eleitoral feitas ao PSDB e a outros 12 partidos. Aécio disse ainda que a compra de um prédio é uma afirmação falsa de Joesley Batista que será facilmente demonstrada na Justiça. A defesa do atual presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, disse que cabe a Aécio Neves, que presidiu o partido em 2014, esclarecer os repasses ao PSDB citados por Joesley Batista e que a Justiça é que deve julgar os fatos. Em nota, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, diz que as doações recebidas da JBS foram indicadas por Aécio Neves e declaradas à Justiça Eleitoral.
O Solidariedade diz que não recebeu nenhum recurso ilegal e não declarado. A Andrade Gutierrez não quis comentar porque a investigação está sob sigilo. A Odebrecht disse que já reconheceu seus erros e que está colaborando com a Justiça. O empresário Alexandre Ascioli afirmou que Andrade Gutierrez tem participação minoritária em sua empresa e que ela jamais distribuiu dividendos, pois os resultados continuam sendo investidos na companhia. Ei, 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 ei.